Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Maria Oliveira e vamos dar continuidade à leitura e estudo da lei que trata sobre o transporte gratuito de eleitores em zonas rurais, além de outras providências. A aula de hoje vai ser dedicada à minha amiga Mari, que trabalha comigo lá no cartório eleitoral, uma pessoa esforçada que está lá sempre com a gente, ajudando para deixar tudo bem limpinho, organizado, fazendo aquele cafezinho e ainda arruma um tempinho para acompanhar as nossas aulas. É esse tipo de mulher guerreira, esse tipo de pessoa guerreira que eu quero aqui. Ok? Então, Mari, um beijo, querida, e a aula hoje é toda dedicada para você. Vamos então fazer a leitura e o acompanhamento da nossa lei. Lei 6.091, de 1974, já havíamos estudado o artigo 1º, 2º e agora vamos para o artigo 3º. Acompanhem comigo a leitura. Artigo 3º. Até 50 dias antes da data do pleito, os responsáveis por todas as repartições, órgãos e unidades do Serviço Público Federal, Estadual e Municipal oficiarão a Justiça Eleitoral informando o número, a espécie, a lotação dos veículos e embarcações de sua propriedade e justificando, se for o caso, a ocorrência da exceção prevista no parágrafo 1º do artigo 1º desta lei. Vocês lembram que ocorrência é essa, do que se trata, qual é a exceção prevista nesse parágrafo do artigo 1º? Vamos lá. Lembrem-se que existem serviços públicos que são essenciais e insuscetíveis de interrupção. Então, há de se reservar um número de veículos para atender esse serviço público que não pode parar. Claro, óbvio que deve ser justificado, não basta alegar que não dá para colocar aquele carro ou aquela embarcação à disposição da Justiça Eleitoral porque está de plantão e é essencial. Não, tem que justificar porque que aquele carro tem que ficar. Nesse caso, dentro do ofício que aquele responsável pela repartição pública que vai informar quantos veículos, quantas embarcações eles dispõem para colocar a serviço da Justiça Eleitoral, ele já informa quantos veículos e embarcações vão ficar disponíveis ou quantos podem ser requisitados e informa também as exceções previstas no artigo 1º, parágrafo 1º, justificadamente. Em que prazo? Já aqui, um prazo importante, prazo de até 50 dias antes da eleição, para que haja tempo hábil para um planejamento efetivo, tanto da rota quanto dos veículos que vão estar à disposição da Justiça Eleitoral para fazer esse transporte. Espero que isso tenha ficado claro. Os veículos e embarcações à disposição da Justiça Eleitoral deverão, mediante comunicação expressa de seus proprietários, estar em condições de ser utilizados. Não adianta colocar um pau velho para ficar à disposição da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral não vai levar o carro ou a embarcação para o mecânico. Ela deve estar, aquela embarcação, aquele veículo, deve estar em ordem e pronto para uso. E, claro, pelo menos 24 horas antes das eleições, eles devem estar prontinhos para a utilização pela Justiça Eleitoral. Além disso, esses carros, essas embarcações, se for ônibus, devem estar identificados. E para circular, eles precisam da identificação com os dizeres a serviço da Justiça Eleitoral. Então, vamos fazer a leitura do parágrafo 1º do artigo 3º, vamos lá. Os veículos e embarcações à disposição da Justiça Eleitoral deverão, mediante comunicação expressa de seus proprietários, estar em condições de ser utilizados pelo menos 24 horas antes das eleições e circularão exibindo de modo bem visível dístico em letras garrafais com a frase a serviço da Justiça Eleitoral. Espero que isso tenha ficado claro. Agora vamos ver o que dispõe o parágrafo 2º. A Justiça Eleitoral, à vista das informações recebidas, planejará a execução do serviço de transporte de eleitores e requisitará aos responsáveis pelas repartições
órgãos ou entidades até 30 dias antes do pleito os veículos e embarcações necessários. Então, vamos lá. 50 dias antes, o responsável pelo órgão que vai emprestar esse veículo ou embarcação vai comunicar à Justiça Eleitoral quantos veículos eles têm. E, claro, com as exceções. A Justiça Eleitoral vai planejar o roteiro, vai verificar o que quantos são necessários para poder atender aquela população daquele município e vai planejar a execução do serviço de transporte e vai requisitar aos responsáveis pelas repartições, órgãos ou unidades da federação, no caso, até 30 dias antes do pleito, os veículos e embarcações necessários. Então, 50 dias, o responsável oficia comunicando, a Justiça Eleitoral faz o planejamento e requisita aos órgãos ou entidades o número necessário de veículos, de acordo com o planejamento, isso até 30 dias antes do pleito. Feito isso, até 15 dias antes do pleito, a Justiça Eleitoral divulgará pelo órgão competente o quadro geral de percurso e horários programados para o transporte de eleitores, dele fornecendo cópias aos partidos políticos. Esse é o teor do artigo 4º. Vejam bem, para que aqueles eleitores e eleitoras que vão se beneficiar dos transportes que vão ser colocados à sua disposição, eles precisam saber onde é que vai passar, qual horário que vai passar. E, além disso, deve ficar claro e exposto para que haja a maior publicidade possível. Então, geralmente é publicado no mural do cartório eleitoral, pode ser publicado no Diário de Justiça Eletrônico, mas veja, uma pessoa geralmente do interior não vai ficar acessando o Diário de Justiça Eletrônico, mas os partidos políticos, por exemplo, podem acessar. Além disso, Maria, é só na repartição, ali no cartório eleitoral, que vai ser publicado? Geralmente os sites da prefeitura também publicam, tá? Por quê? Muita gente acessa site de prefeitura. Fica também aquele cartaz exposto ali na repartição pública mais frequentada naquela cidade. Quanto maior a publicidade, melhor, para que alcance a finalidade daquele ato, né? Aquele transporte não seja desperdiçado. E isso precisa de um certo tempo. Então, há 15 dias antes do pleito, não dá para ser bem na véspera. Tem que ter, sim, um espaço para que todo mundo, espaço de tempo, para que as pessoas saibam. E, se necessário, caso não estejam satisfeitas, poderem reclamar também. É possível apresentar reclamação e a gente vai verificar isso. Parágrafo 1º, o transporte de eleitores somente será feito dentro dos limites territoriais do respectivo município e quando das zonas rurais para as mesas receptoras distar pelo menos 2 quilômetros. Isso aqui é muito importante. Quase 2 quilômetros não é pelo menos 2 quilômetros, fiquem ligeiros com isso. Já vi questão que colocou que a casa da pessoa era quase 2 quilômetros, a residência era quase 2 quilômetros da mesa receptora de votos, e essa questão foi considerada equivocada. A Justiça Eleitoral não colocaria à disposição para esses eleitores o transporte, porque não chegava a pelo menos 2 quilômetros das mesas receptoras. A pessoa vai, 1,9 km, vai a pé, vai pegar seu transporte próprio, no caso, para poder carregar sua família, mas não será colocado transporte para eleitores, transporte gratuito de eleitores, tá? E continua a vedação. A vedação do transporte por particulares vai continuar. Então, repetindo o teor do parágrafo 1º, o transporte de eleitores somente será feito dentro dos limites territoriais do respectivo município e quando das zonas rurais para as mesas receptoras distar pelo menos 2 quilômetros. Lembrando que às vezes, uma zona eleitoral, principalmente no interior, cuida de vários municípios. Maria, não pode juntar no transporte público? Esses municípios são limítrofes, e aí, para se ter uma economia, como é tudo muito pertinho, vai se juntar um para fazer aquele transporte ali dentro dos 3 municípios, vamos supor, de uma zona que cuide de 3 municípios. Não.
A zona eleitoral vai ter que fazer o percurso com o transporte público respectivo de cada município e o transporte vai ser feito apenas ali dentro. Deu para entender? Então, verifiquem que o transporte de eleitores somente será feito dentro dos limites territoriais do respectivo município e quando das zonas rurais para as mesas receptoras distar pelo menos 2 quilômetros. Maria, por que o partido político precisa de receber as cópias dos roteiros? Porque eles podem apresentar reclamações. Mas é só o partido político que pode apresentar reclamações? Não, existem outros legitimados. Quem, Maria? Os partidos políticos, os candidatos ou eleitores em número de 20, pelo menos, poderão oferecer reclamações em 3 dias contados da divulgação do quadro. Teor do parágrafo 2º. O que isso significa? Prestem muita atenção, que um eleitor só reclamando não adianta. O número de eleitores tem que ser pelo menos de 20. Porque, por exemplo, fulano não gostou do roteiro porque não passa em frente à sua casa. Ele vai lá e reclama. Cada um que for reclamar porque não passa próximo, vai peticionar o juiz para que mude o roteiro. Não, gente, não é para agradar, não é Uber, é um transporte coletivo e que deve beneficiar a comunidade como um todo. Então, os eleitores, para que possam ser legitimados a fazer essa reclamação, precisam se juntar em um grupo de pelo menos 20 pessoas. Partidos políticos precisam ser 20 partidos ou 20 candidatos? Não, nesse caso não. Aí, qualquer candidato, qualquer partido político pode sim apresentar a reclamação. Para oferecer essa reclamação, deve-se atentar a outro prazo importante. O prazo para se apresentar a reclamação é 3 dias contados da divulgação do quadro. Parágrafo 3º. As reclamações serão apreciadas nos 3 dias subsequentes dela cabendo o recurso, sem efeito suspensivo. O que isso significa? A reclamação foi apresentada em 3 dias da publicação, da divulgação do quadro de percurso e horário do transporte gratuito. Recebido em juízo, essas reclamações devem ser apreciadas pelo juiz ou juiz eleitoral nos 3 dias subsequentes. A juíza deu uma decisão, as pessoas se inconformaram, aqueles legitimados ficaram inconformados, eles podem recorrer. Só que esse recurso é sem efeito suspensível. Recorrer para quem? Aí, no caso, para o Tribunal Regional Eleitoral competente para apreciar a reclamação, o recurso da reclamação. Vejam bem que aqui a lei não fala no prazo para esse recurso. O Código Eleitoral, ele tem um dispositivo que diz e determina que quando a lei se omitir quanto ao prazo recursal, seria de 3 dias também. Lembrem-se, nós estamos em período eleitoral, é tudo muito célere, não dá para ficar esperando, como no recurso processual civil, é tudo aqui, tem que ser muito rápido, tá? Mas há essa previsão do prazo para o recurso? Não. O que diz é que as reclamações serão apreciadas nos 3 dias subsequentes, delas cabendo recurso, sem efeito suspensivo. O que isso significa? Que vai ser executado até que haja uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral competente, o quadro vai se manter. Não há efeito suspensivo. Aquele quadro de percurso vai continuar. Decididas as reclamações, a Justiça Eleitoral divulgará pelos meios disponíveis o quadro definitivo. Esse é o teor do parágrafo 4º. Vamos ver uma questão que foi aplicada na prova do TRE Ceará pela FCC, Fundação Carlos Chagas, analista judiciário, área administrativa. Maria, mas nesse exame unificado, ouvi dizer que provavelmente a FCC não vai participar, provavelmente pode ser a CESP, a FGV, as bancas a aplicarem a prova. Pessoal, eu entendo, também estou nessa expectativa assim como vocês, mas as bancas sempre olham o que foi aplicado por outras, certo? Não sejam inocentes, ninguém sai criando aí questão, não. Banca
sempre examina a concorrência. E há sempre um padrão do que é mais importante. Então, vou sim trabalhar com questões da FCC para que a gente tenha um entendimento, uma fixação da matéria, até que saia pelo menos o edital. Vamos lá? A respeito do fornecimento gratuito de transporte em dias de eleição, a eleitores residentes na zona rural, considere: 1. A Justiça Eleitoral, se necessário, requisitará veículos e embarcações particulares, de preferência os de aluguel. Até aqui, tudo bem. Não há nada errado com essa alternativa. 2. Os veículos e embarcações a serviço da Justiça Eleitoral deverão exibir de modo bem visível dístico com letras garrafais com a frase a serviço da Justiça Eleitoral. Ok? Também é teor do que está disposto aqui na nossa Lei 6.091 de 74. 3. 15 dias antes do pleito, a Justiça Eleitoral divulgará pelo órgão competente o quadro geral de percursos e horários programados para o transporte de eleitores. Aqui também está tudo certo. 4. Os partidos políticos receberão cópia do quadro geral de percursos e horários programados para o transporte de eleitores, mas não poderão oferecer reclamações por se tratar de atividade privativa da Justiça Eleitoral. Isso aqui está correto? Não, não está correto. Sim, os partidos políticos receberão quadros e poderão recorrer. Lembrem-se da publicação do quadro, da disponibilização do quadro, no prazo de 3 dias, devendo o juízo eleitoral decidir sobre aquela reclamação nos 3 dias subsequentes. Está correto o que se afirma apenas em a nossa alternativa vai ser a alternativa E, gabarito da nossa questão. Espero que vocês tenham gostado. Quero que vocês se mantenham firmes estudando e muito obrigada. Vamos para a próxima. Curtam, por favor, esses vídeos para que alcancem mais pessoas. Lembrem-se que nós temos algoritmos, né, que mandam e determinam e encaminham para outras pessoas que estão interessadas no assunto. Então, me ajudem, deem incentivo aqui para a professora. Vamos lá? Muito obrigada e até mais.